Fala pessoal, tudo bom? Estou aproveitando o momento justamente para falar do assunto mais abordado aí nos últimos dias, que é o coronavírus, mas eu vou tratar principalmente da relação do coronavírus com a imunidade e com a prática de exercício físico. Eu sou Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e esse é o canal Movimento em Foco. Bom, então vamos lá. Para início de conversa, vale a pena a gente falar que a situação é muito dinâmica e que as informações se atualizam numa velocidade muito rápida. Então, para contextualizar, o vídeo de hoje está sendo gravado no dia 17 de março e as coisas podem mudar a partir do que eu vou falar. A gente vai entender com os infográficos que eu vou mostrar que tem a data aí de atualização do dia 13 de março, então de 4 dias atrás, o comportamento desse tipo de infecção respiratória causada pelo Covid-19, que é um tipo de coronavírus. A gente vai ver que na sua maior parte dos casos, eles não têm maior severidade, porém cerca de 20% dos casos podem ter maior severidade e necessitar de algum tipo de cuidado médico e atenção ali do sistema de saúde. Sendo que 5% são os casos realmente críticos que podem chegar ali com algum tipo de complicação respiratória e precisar, por exemplo, de suporte ventilatório. Outra coisa que vale a pena a gente entender é qual é a parcela de pessoas que está em maior risco. Então vamos entender o seguinte, tem esse outro gráfico aqui que ele coloca aí, de acordo com a idade, a chance de mortalidade que existe. E a gente vai ver que essa chance cresce muito ali com as pessoas mais velhas, acima de 60 anos. Principalmente que isso vai crescendo conforme a idade avança. E as pessoas que estão ali naquela faixa dos 80 anos ou mais são a que tem maior risco, chegando a 15% a chance de mortalidade, certo? Outra coisa que vale a pena a gente entender é em relação a outras doenças e comorbidades. As pessoas que têm ali algum tipo de doença cardiocirculatória, como por exemplo hipertensão, doença metabólica, como por exemplo diabetes, doença respiratória, como por exemplo asma, bronquite, estão em desvantagem quando a gente compara com aquelas pessoas que não têm outras doenças associadas. Então, em linhas gerais, isso começa a trazer um problema para a gente, que é em relação a essas curvas que eu vou mostrar, que é a curva de contágio que a gente pode ter em relação ao tempo. Se a contaminação cresce a uma taxa muito alta, o que a gente vai ter é essa curva laranja, em que vai ter um crescimento muito grande do número de casos e por menor que sejam em parcela aqueles casos que precisam de cuidado médico, pode ser que a gente chegue num momento que sature ali o que o sistema de saúde pode oferecer e aí muitas pessoas que teriam um caso fácil de conduzir, fácil de reverter, com prognóstico positivo, por não ter esse nível de cuidado que precisa, podem ter aí um desfecho clínico desfavorável. Então, como que a gente transforma essa curva laranja em uma curva azulada de crescimento menor, com uma taxa de contaminação menor? Então, isso depende de condutas individuais e condutas populacionais. Vamos começar do ponto de vista individual. O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente não precisa entrar em pânico, a gente precisa se informar, saber o que precisa ser feito e agir com cuidado e cautela, sem pânico. Outra coisa que é importante, cuidados de higiene, como por exemplo, lavar as mãos com água e sabão. Na ausência da possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool gel 70%. Evitar ficar trazendo a mão ao rosto, porque justamente por ser uma infecção, ela depende que a gente traga esse micro-organismo para a nossa via de entrada, que geralmente são as mucosas de boca, nariz, olhos. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é em relação a pessoas potencialmente infectadas. Se você tem algum tipo de sinal ou sintoma que pode ser relacionado com esse tipo de contaminação, evite sair de casa, se cuide, se alimente bem, se hidrate bem e descanse, justamente para a gente evitar o contato social e evitar a contaminação geral das pessoas. Se você tiver com um caso daqueles um pouco mais grave e precisar de cuidado médico justamente porque está com dificuldade de respirar a esforços baixos, aí sim você deve ir procurar ajuda e nesse momento o que vale a pena fazer é manter uma máscara justamente para evitar a contaminação de outras pessoas, caso você esteja com esse tipo de coisa. E como não dá para saber, na dúvida use máscara até chegar ao local de atendimento.
Então, além das condutas individuais, tem coisas populacionais sendo feitas. E as primeiras delas já são a nível de evitar aglomerações, tumultos e eventos que reúnam muita gente, justamente para desacelerar a taxa de contaminação e transformar essa curva em uma curva mais azulada, como a gente viu. Então é por isso, no final das contas, que a sua prova pode estar sendo cancelada, é por isso que eventos esportivos, provas de triatlo, provas de corrida, entre outras, estão sendo postergadas justamente para a gente tentar desacelerar essa condição. Então a gente tem que entender que tem um motivo maior. A gente fica chateado, mas tem que entender a importância que isso tem, certo? Outra coisa é que quando a gente vai para esse tipo de situação, eu vou praticar o esporte ali no momento da prova, geralmente a gente vai dar o nosso máximo, tentando alcançar nosso melhor tempo, nosso melhor resultado. E isso gera a gente a uma situação de prática de exercício físico extenuante, que não é bom nesse primeiro momento, justamente porque quando eu pratico exercício físico de forma muito extenuante, isso acaba criando uma janela ali de oportunidade para infecções. E aí, entre 7 até 10 dias, eu posso deixar meu corpo um pouco mais vulnerável e suscetível a esse tipo de infecção. Então, com essa conduta de evitar esses momentos de prova, a gente elimina duas coisas: o risco de contágio coletivo e disseminado e o risco de contágio individual, porque as pessoas ficam numa situação mais vulnerável, e garante também que, caso haja o contágio, ele seja de menor severidade. Agora acho que vale a pena a gente entender especificamente como o exercício físico se relaciona com as infecções respiratórias, principalmente do trato superior. A gente vai ver esse gráfico aqui, que é um gráfico tridimensional e ele funciona como uma malha, em que a gente vai ter o risco de contágio, ali o risco de infecção, comparado com a intensidade do exercício físico e comparado com a regularidade da prática desse exercício físico. Primeira coisa, que as pessoas que já têm o hábito de praticar exercício físico estão um pouco mais blindadas, elas reduzem drasticamente a chance do risco de infecção. Outra coisa que a gente vai ver é em relação à intensidade do exercício físico. Quando eu pratico exercício físico de modo leve, eu tenho um certo risco de infecção. Quando eu vou praticando esse exercício mais de forma moderada, eu chego ali no melhor custo-benefício, onde eu reduzo muito o risco, porque eu fortaleço ali meu sistema imune de forma geral. Mas se eu continuo tentando praticar esse exercício por muito tempo, de forma muito intensa, a ponto que deixe esse exercício de forma extenuante, eu aumento esse risco novamente. E aí eu deixo meu corpo justamente mais suscetível, porque eu mobilizo toda a reserva e todas as energias que eu tenho para resolver aquelas pequenas lesões musculares que eu tenho. E conforme eu vou desviando energia para fazer isso e para concluir e melhorar os danos que eu tive com o exercício, eu tiro o foco do sistema imune, que fica mais desguarnecido, deixando o nosso corpo aí predisposto a ter um tipo de infecção respiratória, como por exemplo o coronavírus. Então, no final das contas, qual que é o comportamento que a gente tem? Tem o ponto positivo para aquelas pessoas que já têm o hábito de praticar exercício físico e preferencialmente para aquelas que, nesse momento, optarem por praticar exercício físico de modo moderado, certo? Nem muito intenso e nem muito prolongado, moderado, acima de tudo. Além disso, vale a pena a gente pensar um pouco sobre o ambiente. Eu vou para a academia, eu vou para o parque, qual que é o melhor ambiente? Bom, para isso eu estou deixando aqui o vídeo do Drauzio Varela disponível, onde ele discute justamente que não é um problema você ir para a academia, desde que você não esteja com nenhum sintoma, claro, e se você tomar os cuidados de saúde e preservar aquele ambiente, todo mundo vai poder praticar seu exercício físico sem nenhuma preocupação. Então assista esse vídeo para ter maiores detalhes. Outra coisa que vale a pena a gente pensar é quais são as condutas que a gente pode ter para manter nosso sistema imune pronto para a resposta. Então, se a gente não jogar contra ele, já vai dar tudo muito certo. E como que a gente pode jogar contra ele? Por exemplo, praticando exercício físico muito intenso, como eu já falei, a gente pode jogar contra mantendo ali um hábito nutricional ruim, onde eu tenho um déficit da minha nutrição. Eu posso jogar contra, por exemplo, mantendo o meu corpo estressado, me mantendo preocupado. Então, por isso, nada de pânico nesse momento, é momento de cautela e de cuidado, mas não de pânico. Outra coisa é manter a regularidade do sono, do descanso, para a gente ter as reservas ali necessárias para combater qualquer tipo de infecção que a gente possa sofrer. E outra coisa está mais relacionada com
extremos. Então nada de viagem muito prolongada, nada de muito calor, de muito frio, porque essas coisas tendem a tirar a gente da rotina e deixar nosso sistema imune meio que desarmado. E ele desarmado reduz a chance de combater qualquer tipo de infecção que a gente possa ser exposto, garantindo assim esses cuidados, a gente minimiza o risco de contágio e o risco de severidade. Então, basicamente, vocês viram que não tem novidade? Basta a gente ter os cuidados necessários, que são cuidados de higiene, cuidados em relação à prática de exercício físico regular e moderado e bons hábitos de saúde de forma geral. Alimentação, sono, descanso, e tudo isso sendo feito em conjunto vai deixar a gente ali em uma situação favorável para combater qualquer tipo de infecção e não apenas o coronavírus, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, faz o seguinte, compartilha esse vídeo como se fosse realmente um vírus, mas um vírus para combater toda a desinformação que possa ter aí no meio do caminho, certo? Deixei aqui outros vídeos disponíveis para você entender um pouco mais sobre as peculiaridades do tipo de coronavírus e quais são as notícias boas que a gente tem e até mesmo mais detalhes naquelas curvas laranja e azulada que a gente mostrou no meio do caminho aí durante o vídeo, certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe o nosso canal e nos acompanhe para os nossos próximos vídeos. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!